Mas tem algumas pessoas que não podem nem sequer experimentar um outro pão que não vá farinha, se aquela faca foi cortada, um pão com farinha. Aquela faca que cortou um pão com farinha branca não pode ser usada em um pão em que uma pessoa celíaca vai comer. Tamanho é o estrago na vida dessa pessoa, o mínimo de glúten. Então a gente pensa, mas só cortou a faca, não ficou nada. Então, mas para a gente entender, né, dentro desse âmbito da nutrição principalmente, como cuidar então de uma pessoa que tem uma doença celíaca? Como que a gente vai fazer? Quem vai conversar conosco é a nossa querida, amada, que eu tô brava porque não está aqui comigo, é Fernanda Mangabeira, nutricionista, e eu quero agradecer muito por estar conosco hoje, né? Seja bem-vinda, Fê. Oi, Rita, tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus, tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem, graças a Deus. Eu queria muito estar aí com vocês também, mas essa semana a gripe me pegou, daí eu pensei, falei, não posso lá contaminar o pessoal, né? Infelizmente. Mas isso... eu tô de coração aí. Não, a gente tá feliz só de você estar. Mesmo que online, a gente tá feliz de você estar conosco, tá bom? Mas a próxima vez, vê se sara logo dessa gripinha aí, viu? E venha pra cá. Sim. Com certeza, com o maior prazer. Vamos logo. Agora, vamos entender o que é a doença celíaca. Eu fiz aqui a menção da faca, porque eu vivi isso visitando uma pessoa. Né? Sabe quando você corta? Não, mas a dela é tudo separado, não pode nem ser a mesma faca. E o pessoal acha, mas é exagero. E não é exagero, não é, Fernanda? Não é exagero, Rita. A doença celíaca, ou por uma simples faca, ou por um equipamento, por exemplo, que nem a aveia, né? Você vai processar a aveia e passou algum alimento com trigo, a aveia é contaminada, então não é exagero não. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, então não existe uma causa ainda, existe um fator genético, mas ela é uma doença autoimune, ela é causada pela intolerância ao trigo, né? Ao glúten, aliás, perdão. E o glúten é uma proteína que faz parte da composição do trigo, do centeio e da cevada. Ou seja, de inúmeros alimentos aí que a gente consome, né? Principalmente os industrializados, os pães, os bolos, a cerveja. Então ela é uma proteína muito presente. E essa intolerância ao glúten, ela causa uma inflamação no intestino delgado, né, na mucosa do intestino delgado, e ela provoca lesões no intestino. E essas lesões que causam todos os efeitos da doença. Você falou da aveia, a aveia contém glúten também? Geralmente não, Rita, mas como ela é processada em muitos maquinários que passam os produtos com farinha de trigo ou de centeio, pode conter traços. Então a aveia em si não contém o glúten, mas ela pode se contaminar no processamento de outras farinhas, de outros cereais, como esses que você citou, a cevada, o centeio e etc. Exatamente. Então não dá para arriscar. Não dá para arriscar, eu não arriscaria. A não ser que hoje já existem aveias vendidas em embalagens escritas não contém glúten. Aí não tem problema, é mais garantido. Perfeito. E como essa pessoa, você disse, é uma doença autoimune, multifator, assim, as pessoas não sabem exatamente, poxa, mas como que eu hoje sou celíaca se eu não era há muito tempo atrás? Pode acontecer isso ou só já desde bebê já é desenvolvido? Não, pode acontecer, Rita. Ela é uma doença que ela pode desenvolver em crianças e pode desenvolver em adultos depois de um determinado tempo, sim. Ou por uma intolerância, né? Na verdade, um excesso de consumo que foi gerando essa inflamação. Para quem tem a síndrome do intestino irritável,
que é uma síndrome que quando você consome alguns alimentos, fontes de glúten, ou às vezes de lactose, você vai gerando inflamações. E aí você fica com o intestino mais suscetível a outras inflamações, mas não necessariamente quem tem a síndrome do intestino irritável tem a doença celíaca, mas pode acontecer tardiamente, sim. Tem um fator hereditário, mas também é muito ligada, Rita, assim, pelos sintomas clínicos que eu vejo assim no consultório, é muito ligado também ao emocional. Então, às vezes o estresse acaba gerando, né? O intestino hoje é muito ligado ao nosso emocional, ao nosso estresse. Então, tem uma relação que ainda está sendo estudada do estresse auxiliar no desenvolvimento da doença celíaca, ou agravar o caso, ser um gatilho, né? Mas geralmente as doenças autoimunes têm muita relação com o emocional, né? Não só a doença celíaca, outras, inclusive. E a pessoa fala, mas eu não sei, olha, isso apareceu de repente. Na verdade, esse desequilíbrio emocional pode ser por um gatilho, né, de alguma coisa que aconteceu, ou porque a própria pessoa foi crescendo, né, e já nesse desequilíbrio emocional acaba desenvolvendo outras doenças. A gente está pensando aqui na alergia ao glúten, intolerância ao glúten, e pensando na doença celíaca, você citou outras doenças aí também, a síndrome do intestino irritável. Que outras doenças também são sensíveis ao glúten? O Crohn também é? O Crohn também é. Mas é muito individual, Rita. Existe o Crohn, que o paciente ele é bem sensível ao trigo e ao glúten, né? E tem o Crohn que é sensível à lactose ou proteína do leite. Então não é sempre... Não é sempre o trigo ou o glúten. Entendi. E quais são os riscos para a pessoa que, você falou que causa uma inflamação, mas quais são os riscos? É só uma inflamação? Não, Rita, é uma inflamação que gera lesões nesse intestino. E qual é a função do nosso intestino? Absorver os nossos nutrientes, né? Os nutrientes que a gente consome pela alimentação. Então, um dos maiores riscos é a desnutrição. Quando você tem o intestino inflamado, você não consegue absorver todas as vitaminas e minerais de forma adequada. Então você começa com uma perda de peso, você pode desenvolver uma anemia, porque você não absorve bem o ferro, você pode desenvolver uma osteoporose pela má absorção de cálcio, você pode ter aquelas bolinhas nos braços, aquelas dermatites herpetiformes que a gente fala? Também é um sintoma da doença celíaca pela má absorção intestinal. Não é que quem tem isso, gente, pelo amor de Deus, no rosto ou no braço, tem a doença celíaca, tá? Isso é só um agravante a mais para o diagnóstico da doença. Mas o principal, assim, são essas deficiências nutricionais da doença celíaca. E se não tratar, Rita, se a vida inteira o paciente falar, não tenho nada, eu só tenho a diarreia lá, ou a constipação, a dor, e ok, vai levando. Mas se não tratar esse intestino, futuramente pode desenvolver um câncer de intestino. Então é uma doença que ela tem que ser tratada, ela não tem cura, mas ela tem que ser tratada. Olha, e assim, as pessoas muitas vezes não se dão conta, como eu falei no exemplo da faca, de que aquela pessoa que é celíaca, ela precisa tomar muito cuidado. Então não adianta o colega de trabalho querer sacanear, falar, é frescura. Então, e aí você pode complicar a vida desta pessoa, porque ela precisa realmente que tudo seja separado e que não tenha nenhum tipo de contaminação. Então não dá para brincar com uma doença assim. Na verdade, não dá para brincar com doença nenhuma. Mas essa realmente é sério. Não como trigo, não como bolo, não como não sei o quê. Tem que entender também, né, Fernanda? Mas hoje, tem que entender, Rita, mas graças a Deus hoje nós temos as farinhas que não contêm, né, o glúten. Então, por exemplo, o pão de abóbora, nós temos a fécula de batata, temos a farinha de amêndoas. E hoje a gente tem uma gastronomia mais evoluída para esse público. Então, assim, as pessoas deixam de comer aquele bolo com trigo e tal, que vai fazer mal, mas a gente tem uma segunda opção hoje. Até dos bolos confeitados, dos salgados mais elaborados. Graças a Deus eles têm solução
informação hoje, né? Antigamente não tinha, não. E hoje existem lojas, inclusive, especializadas para venda não só do produto in natura para você fazer na sua casa, mas tem também produtos prontos e que tem todo o cuidado. A cozinha é totalmente separada, né? Ela é limpa, lavada, feito todo aquilo que não vai glúten, depois tudo que não vai lactose e, por último, depois de limpa essa cozinha, é que eles começam a fazer aquilo que é comum, que é, né? E outras ainda tem as cozinhas específicas só para não ter nenhum tipo de contaminação. Abrir um pacote de farinha, voar e cair na mesa onde vai. Cruzada. Como chama isso? Contaminação cruzada. Então, hoje existem, graças a Deus, também muitos lugares, além dos produtos, tem os lugares que vendem as delícias, as guloseimas, para o pessoal também não ficar tão tristinho assim, não é, Fernanda? Você sabe, Rita, que eu tenho uma amiga que ela é super intolerante, né, ao trigo, à lactose, proteína do leite. E ela é confeiteira, ela desenvolveu toda a linha de brigadeiro gourmet, de bolos gourmet sem trigo, sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite. Apresenta ela pra gente aqui no programa Mulher.com. Eu vou apresentar. Vai ser um prazer recebê-la aqui. E o bolo dela é de comer rezando, Rita, é uma delícia. E não vai absolutamente nada de farinha de trigo. Nada, ela não pode nem, por exemplo, se passar na peneira a farinha de trigo para ela já fica toda alérgica. Toda. Não tem solução dela. E tem tratamento, Fê? O tratamento, Rita, é excluir 100%, né? Os alimentos fontes de glúten, trigo, centeio. O ideal é excluir, fazer uma modulação intestinal. O que é isso? É uma limpeza intestinal para amenizar essa inflamação, essas lesões que são causadas no intestino. Então, por exemplo, a gente exclui toda essa linha de glúten, entra com essas outras farinhas e com legumes, frutas, verduras, as proteínas, os produtos lácteos, isso não tem problema. E aí, os prebióticos, que são alguns legumes e algumas verduras, e os probióticos são capazes de fazer essa limpeza intestinal, melhorando os sintomas. Então, por exemplo, aqueles sintomas que a gente tem de distensão abdominal, cólica, diarreia, constipação, quando a gente exclui esses alimentos do paciente celíaco, isso tudo melhora e ele tem uma vida normal. Então, o ideal é cortar tudo. Esse é o tratamento. Esse é o melhor tratamento. É o melhor tratamento. É o único, né? Tem a medicação, mas não adianta você tomar a medicação e continuar consumindo, porque você está gerando uma inflamação. Então, o ideal é tomar a medicação, limpar o intestino e cortar a alimentação com glúten. O intolerante à lactose, hoje existem comprimidos em que a pessoa, junto com aquela alimentação, ele mastiga aquele comprimível, é um comprimido mastigável, e aquilo ajuda porque na verdade é uma enzima, né, que vai ajudar, a lactase. Que digere a lactose. É isso, acertei? Isso, certinho. Então, agora, no caso do glúten, não tem? Não tem. Rita, ainda não temos, é uma tarefa difícil aí para o pessoal da indústria farmacêutica. Existem as enzimas digestivas, mas não são específicas para a doença celíaca, então ainda não temos. Você falou do tratamento, é retirar todos esses alimentos do dia a dia de um celíaco, e aí é uma vida normal mesmo. Ele não vai sentir dores, não vai ter inflamação, não vai ter mais nenhum desconforto ou, mais sério ainda, como você falou, desnutrição, anemia e outras complicações. E aí ele fica longe de tudo isso. Esse intestino, quando ele não está inflamado, ele consegue, mesmo tendo a doença celíaca, ele consegue depois, estando mais normal, absorver tudo isso e dar saúde novamente ao paciente? Sim, Rita, a gente fazendo esse cuidado intestinal, cuidando da saúde intestinal, ele consegue absorver, porque aí você desinflama essa mucosa, né, do intestino delgado, e aí você desinflamando, você consegue fazer essa absorção de vitaminas e minerais. Mas é sempre bom fazer os exames laboratoriais, os exames de imagem,
para acompanhar, né? Isso, na verdade, para qualquer ser humano. Porque não é só o celíaco que tem essa deficiência de absorção. Um paciente que não come direito, que tem uma vida estressada, que a gente chama que tem uma disbiose, também tem essas deficiências nutricionais. Mas o celíaco, fazendo isso, limpando o intestino, aí a gente acompanhar a vida desse paciente para ver se ele está absorvendo tudo certinho. Se tiver com alguma deficiência nutricional, a gente tem que suplementar, o que é super comum também. Perfeito. E na terça-feira, na última terça-feira, dia 16, foi o Dia Mundial de Conscientização em relação à doença celíaca. E hoje até nós estamos abordando esse tema, agradecemos a sua presença, a sua participação junto conosco, porque a gente, claro, precisamos aprender a entender, a nos entender também, né? Entender como funciona o nosso organismo e a respeitar aquele que tem o problema, para a gente ajudar também esta pessoa, não é? Sim, sim. Às vezes, Rita, as pessoas ficam muito assim, tristes, depressivas, porque eu sou intolerante ao glúten, eu tenho doença celíaca. Gente, isso é tratável, você consegue ter uma vida normal, praticar atividade física normal, vai nas festas de forma normal, mas você vai ter sempre essa restriçãozinha aí, tá? Então é um cuidado que tem que ter. Como uma pessoa que tem tiroidite de Hashimoto, que também tem que ter os cuidados ideais, um paciente diabético que também não pode exagerar. Então é saber lidar com isso, é uma vida normal. Olha, e é importante a presença, você é nutricionista, com certeza tem os seus pacientes que você orienta. Neste caso, passou pelo médico buscando orientações a respeito dos desconfortos, dos problemas, fez os exames, foi diagnosticado com doença celíaca. A nutricionista, nesse caso, é fundamental, porque se você falou que tirando os alimentos, dando os alimentos corretos, ajuda a diminuir a inflamação junto com o remédio, e depois a pessoa, vida normal, não vai precisar mais dos remédios, só mexendo com a alimentação, nesse caso a Nutri é fundamental. Rita, a nutricionista é fundamental na vida de um paciente celíaco, sim. Porque, inclusive, não só a nutricionista junto de um médico coloproctologista, né? Ou um gastro especialista nisso. Por quê? Mas é mais a função intestinal, eu falo. O gastro, ele vai acompanhar a parte de colonoscopia, para fazer a biópsia do intestino e ver como é que está esse intestino. Vai solicitar os exames laboratoriais, que são os anticorpos que combatem o glúten. Isso nós nutricionistas podemos solicitar também. Mas a alimentação e uma nutricionista que saiba cuidar de um intestino, que é especialista em intestino, vai conseguir direcionar melhor esse paciente. Isso é muito importante deixar claro. Fernanda Mangabeira, nutricionista querida aqui do programa Mulher.com, nossa amiga de você de casa. Eu quero agradecer demais a tua presença conosco hoje, mesmo que virtual, viu, Fer? Ai, Rita, eu que agradeço sempre esse carinho, esse amor de vocês. Eu tô com muita saudade de estar aí presencialmente, mas a gente vai marcar e a próxima, com certeza, eu tô aí pra te dar um beijo. E pro pessoal de casa, um beijo grande também. Qualquer dúvida, pode me contatar que a gente responde para vocês. Tá aí o Instagram dela, siga a Fernanda Mangabeira, que com certeza vocês vão aprender muito com ela ainda. Fê, um beijo para você, viu, minha linda? Um beijo!